A paz do Senhor, meus queridos. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vem falando acerca dos dons que Deus, através da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem distribui esses dons àqueles que estão na fé, àqueles que estão imbuídos em buscar conhecer mais e mais de Deus. E no versículo 9, já no finalzinho do versículo, ele fala: a outro no mesmo Espírito a fé, ou seja, o Espírito Santo é quem acrescenta a nossa fé, é quem coloca em nós o verdadeiro dom da fé. É fato que a fé não se pode medir, não se pode calcular, mas é um dom que vem de Deus. É Deus que coloca esse dom dentro da gente. Mas é necessário estarmos atentos à sua palavra, ouvindo, buscando e crendo que Ele é o galardoador dos que o buscam. A fé também é um dom e precisa ser concedido por Deus. Entretanto, apesar da fé ser um dom concedido por Deus, de certa forma, é um dom que também pode ser adquirida, conforme veremos. Além disso, a fé é base para outros dons, pois sem fé seria impossível ter outros dons, como por exemplo, o dom de curar. A primeira coisa que devemos entender é que o que é fé na verdade? Hoje muita gente usa essa palavra para muitos fins, mas o objetivo real dessa palavra pode ser encontrado na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. De acordo com este versículo, a fé é a base firme das coisas que esperamos e das coisas que não vemos. A fé, portanto, atua em duas frentes. Atua nas coisas que esperamos e nas coisas que não vemos. A guerra espiritual é um bom exemplo das coisas que não vemos. A realidade espiritual é muito viva e atuante, mesmo que nós não consigamos vê-la, como os nossos olhos. Por outro lado, todas as coisas que esperamos não necessariamente são as coisas que não vemos. No nosso dia a dia, a fé deve ser atuante em muitas frentes. Mesmo porque, se nos dedicarmos a viver com integridade a vida cristã, então passaremos por maus bocados. E é aí o que a fé entra para nos sanar de todas as coisas. Na verdade, a fé bíblica do passado vislumbrou em grande medida as coisas que se esperam, como foi com Abraão. Ele creu contra sua própria sorte, pois sendo velho e estéril não podia ter filhos, mas independentemente da sua realidade, ele acreditou nas palavras de Deus, que prometera a ele que seria pai de muitas nações. E não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Isso nos mostra que, apesar da fé ser espiritual e tratar das coisas que não vemos, ela também é totalmente atuante em nossas vidas práticas. Mas não para nos esconder daquilo que temos medo ou nos conceder aquilo que nós queremos. Pelo contrário, a fé se baseia na vontade e direção de Deus para a nossa vida. Tudo que estiver dentro da vontade de Deus para nós, com certeza, pela fé, nós iremos adquirir. Veja o que foi
que Deus que determinou que Abraão seria pai de muitas nações, e não Abraão que, pelo muito orar, recebeu isso do Senhor. Devemos buscar entender qual seja a vontade de Deus para nossas vidas, porque muitas vezes queremos muitas coisas. É como está escrito: o coração do homem pode fazer até planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Nós temos que entender que a fé e a vontade de Deus, ela tem que estar presente em nós, e tudo isso vem dele, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Mas entender o conceito de fé não é um dos mais complicados de se entender. Não é o centro da questão. Na verdade, o grande desafio da fé é adquiri-la. E como podemos ter fé? Antes de mais nada, temos que entender que a fé é um dom de Deus. Se não temos o Senhor Jesus, certamente não teremos nenhuma fé. Como Paulo nos mostra na carta de Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, ele fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Assim, entendemos que a fé é um dom gerado pelo ouvir da palavra de Deus, que opera em nosso interior poderosamente, a tal ponto de gerar fé nesse processo. Não se trata de uma receita de bolo, mas de uma realidade de vida com o Senhor. Se ouvimos dele a sua palavra, certamente seremos homens cheios de fé e de intrepidez. Porque quando nós cremos em Deus, é necessário nós ativarmos a nossa fé. A fé é o crescimento da de quando nós cremos. Porque nós, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostardas, meu amigo, nós poderemos andar por sobre as águas e poderemos fazer coisas maravilhosas na presença. Eu creio que porque Deus é poderoso para fazer muito mais. Quanto mais cremos em nosso Senhor Jesus e na palavra daquele que nos enche de tudo em todas as coisas, mais seremos cheios de fé. O apóstolo João, no capítulo 17, nos diz que a palavra é a verdade. Como devemos crer na palavra de Deus como a verdade? Como podemos ser cheios de fé se não cremos nas Escrituras? Se a palavra me diz: e estes sinais seguirão aos que creem, como está escrito lá em Marcos 16, versículo 17, e a prática não nos seguiriam, o que está falando? Do que está falando? A resposta é a fé. Então, se nós temos fé, sinais e maravilhas nos seguirão, porque isso será testemunho tanto para o nosso crescimento na presença de Deus, como também para demonstrar a glória do Senhor para outras pessoas, quando a nossa fé é ativada e é feita, né? Quando a nossa fé é ativada e quando as coisas que nós acreditamos, elas são vivenciadas pela fé. Então isso tudo é para a glória de Deus. E a resposta é que a fé, ela é um sinal que vai nos seguir. É um sinal que vai nos seguir para onde nós andarmos. Se nós estivermos dentro da palavra de Deus, fixados em Jesus, enxertados no Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, certamente tudo que nós pediremos será feito. Porque, veja bem, se eu vivo com Deus, se a palavra de Deus está em mim, se eu estou caminhando na sua presença, se eu estou fazendo a sua vontade, se todo dia eu busco estar na presença dele, meus queridos, uma pessoa que anda com Deus, Deus ele sabe de todas as coisas. Certamente
você terá experiências extraordinárias pela fé em Cristo Jesus. Porque se você está com Ele e Ele vai estar com você, a palavra dele vai estar viva dentro de você. E tudo que você pensar, tudo que você desejar, tudo que você vai querer é fazer aquilo que Deus tem dentro do coração dele. Com certeza, sinais e maravilhas te seguirão, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão em toda a tua vida. E o Espírito Santo vai estar contigo até o fim. Mas para isso temos que nos arrepender, converter, confessar o Senhor como Senhor e Salvador. E aí sim a fé ela vai passar, nós vamos ouvir a palavra, a fé vai gerar em nós uma vontade de querer mais, vamos buscar a Deus, o Espírito Santo vai derramar sobre nós o dom, vai aumentar a nossa fé, vai crescer a nossa intimidade com Deus. Não que vai ter uma escala de medição, não se trata disso, se trata de comunhão. Se trata de comunhão. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais o Espírito Santo vai nos encher da sua palavra, da sua graça, vai nos encher de fé, de amor, vai nos encher de sabedoria, vai nos encher de tudo de bom que Deus tem para cada um de nós, para mim, para você, para qualquer pessoa que se converter a Ele. Esse chamado é para todos. O que eu acho mais incrível na palavra de Deus, o que eu acho mais incrível no amor de Deus é como Ele nos recebe. Homens e mulheres fracos, pequenos, imundos pelo pecado, mas Ele vem, Ele limpa, Ele trata, Ele cuida, Ele zera. Igual aquela parábola que nós lemos do samaritano, é assim que nós estamos caídos por causa ali da nossa pequenez, e Ele pega e nos cura e nos trata. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Por isso busque a fé. O grande problema nesse sentido é que a palavra hoje em dia não é tomada dessa forma. Pelo contrário, a palavra se tornou um objeto de estudo e discussão. Cada denominação possui o seu próprio dogma e crença em detrimento a outros. As palavras são analisadas e discutidas como qualquer texto. Meus irmãos, a palavra precisa ser vivida e não discutida. A palavra de Deus precisa ser aceita e não analisada. A palavra de Deus precisa ser vivida e aceita por nós e não questionada ou analisada ou querendo entender. Não. Nós temos que receber essa palavra e entender que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Salmo 23:4 nos dá esta palavra de fé e nós devemos orar esta palavra acreditando pela fé que Deus é quem faz isso em nossas vidas. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é quem gera em mim e quem gera em você a fé prática, a fé vivida, a fé que você precisa ter em Cristo Jesus. É como aquele homem que estava com o filho lá em Marcos, no capítulo 9. Depois você pode estar lendo todo o capítulo. Jesus está voltando de um momento de oração, quando ele estava com os discípulos, e na descida que eles vão chegando, ele vê a multidão e aquele alvoroço. Eles perguntam: mas o que está acontecendo? O homem fala assim: não, meu filho, ele é possuído por um espírito mudo, e ora agita ele, joga na água, joga no fogo, eu tenho que estar ali. Aí Jesus Cristo repreende e fala: ó geração, até quando, raça de pessoas incrédulas, até quando estarei convosco? Aí o homem disse: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz, né? Eu estou aqui contextualizando a história, mas você vai lá e lê a história para você entender. Lê esta passagem bíblica, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Ou seja, se a gente ativar a nossa fé, se a gente investir em nossa fé, tudo será possível, baseado na palavra, ouvindo a palavra, recebendo do Espírito Santo esse dom de fé, porque a fé vem pelo ouvir
a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, você entende que você precisa buscar esta fé no seu coração. E o Espírito Santo dá a todos. Aleluia. Meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Leia a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, busque os dons espirituais do Senhor, o dom da fé, o dom do amor, sabe? A paciência, tudo. Você precisa se envolver com a palavra de Deus. Em Tiago 2,17 fala que se a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então nós temos que ter fé e através da fé nós praticarmos as boas obras. Porque muitos podem querer mostrar sua fé, mas a fé é mostrada através das obras. Que obras são essas? Os frutos do Espírito Santo. A fé é mostrada com as obras, aquilo que você faz por amor a Deus, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, fica na paz, que Deus te abençoe, e nós estaremos continuando a falar sobre fé, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento de Deus. Um beijo no teu coração, não esqueça de compartilhar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, vamos nos ajudar a crescer este canal, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe.